prontinho. Vamos lá, vamos retornar aqui. Bom, a gente vai falar agora, então, das formas para organização curricular, tá? Ou seja, como o currículo ele está organizado nesse vídeo. A gente vai comentar um pouquinho, vamos ler aqui alguns artigos, focar em alguns incisos principais, tá? E depois a gente vai falar da formação comum básica e também da parte diversificada, ok? Vamos lá, então, bora. Bom, então a gente vai dar uma olhadinha aqui agora, falando de como a organização curricular, quais são as formas para a organização curricular, tá? Então, lembrando que a Diretriz Nacional para a Educação Básica não é um currículo, ela não é uma matriz, ela não é uma base. Ela dá parâmetros, ela coloca alguns parâmetros que devem ou podem ser pensados para a construção da organização curricular, para que a organização curricular ela aconteça, ok? Vamos lá, então. O currículo, assumido como referência dos princípios educacionais garantidos à educação, assegurados no artigo 4º dessa resolução, configura-se como um conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos. Então, o currículo, que nada mais é do que o conjunto de aprendizagens que o aluno ele vai ter acesso na escola, contribui para que a construção da identidade desses alunos aconteça. Tá? Esse é o objetivo do currículo, é permitir a construção dessas diferentes identidades, tá? Identidades socioculturais. Por quê? Sócio fazem parte da sociedade, e culturais que passam por esse espaço onde eu tenho ali a existência de valores, de crenças, de ideais, que é a cultura. O currículo deve difundir é espalhar, né? E o currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social. Isso aqui cai muito em prova, galera. Os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática. Então, frisem bem isso aqui, ó. Sai verde. Então, o currículo ele deve difundir. Esses valores precisam ser perpassados pelo currículo. O currículo ele deve trabalhar os valores fundamentais do interesse social. Ele deve trabalhar os direitos e deveres dos cidadãos. O respeito ao bem comum, a ordem democrática, são situações que devem ser difundidas pelo currículo. Considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho, olha lá, a orientação para o trabalho de práticas educativas formais e também não formais. Lembrando sempre que práticas educativas formais são aquelas que acontecem dentro da escola, e práticas educativas não formais são aquelas que acontecem fora da escola ou extra-escola. Tá? Porque a educação ela não é concebida mais somente como uma educação escolar. A educação ela passa por outros espaços que não só a escola. Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento. Então, o currículo, que ele é? São experiências, tá? Que existem um recorte para que elas possam ser trabalhadas na escola, mas que se desdobram em torno do conhecimento. E o conhecimento ele está construído através do quê? Através das relações sociais, das articulações das vivências e saberes dos estudantes. Então, o que é o currículo? O currículo é um recorte, o currículo ele é uma ressignificação, o currículo ele é uma vivência escolar daqueles conhecimentos que o aluno, que o estudante, ele precisa se apropriar para viver no mundo. Ele não pode ser visto como o currículo não pode ser visto apenas como materiais e conteúdos de cunho exclusivamente escolar. Não, a educação ela é viva, o currículo ele é vivo. O currículo ele é construído, ele precisa ser construído, elaborado, tomando como base esse sujeito que se relaciona socialmente com outras instituições, com outros sujeitos
fora do ambiente formal de escola. Então, o currículo nada mais é do que esse conglomerado de aprendizagens. Ok? Parágrafo 3º. A organização do percurso formativo, aberto e contextualizado, deve ser construída em função das peculiaridades dos meios e das características, interesses e necessidades dos dos estudantes, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios previstos na legislação e nas normas educacionais, mas outros também de modo flexível e variável, conforme cada projeto escolar. Então, a gente vai ver aqui que existe a preocupação do currículo em trabalhar, tá? Um currículo mínimo nacional, né? Só que esse currículo ele precisa passar, primeiro, por uma leitura dentro do contexto local do estudante. Então, existem os percursos formativos, ele tem que se contextualizar, ele tem que conversar com várias situações, com várias realidades, ele tem que ser lido dentro de uma peculiaridade do micro do estudante. Então, por isso que eu tenho currículos que divergem, tá? Por isso que eu tenho a necessidade, por exemplo, do professor construir determinados planejamentos bimestrais, semestrais, dependendo do sistema. Por quê? Existe o currículo do sistema ao qual eu pertenço, mas dentro desse currículo tem os recortes, tem as formas, tem as maneiras que eu vou utilizar para trabalhar com ele. Porque esse meu aluno, esse meu público que eu atendo, ele não pode ser atendido como nenhum pode ser atendido em construções muito amplas. Então, existe sim uma construção ampla de um projeto de currículo, e dentro da minha realidade, da minha micro-realidade, eu faço adaptações, eu vou tecendo características para que aquele formato geral, aquela forma, ela possa se modelar dentro da minha realidade. Então, além disso, além dos componentes educacionais centrais obrigatórios, tá, que tem, não só eles devem ser trabalhados. Então, tem que existir uma carga horária, tem que existir alguns projetos flexíveis, variáveis, que entra nesse sentido de atender a proposta particular de cada escola, de cada grupo. E essa proposta, essa necessidade de cada escola, de cada grupo, não é a mesma de um ano para o outro, pode variar. Uma escola pode estar ao lado da outra, ter uma mesma turma, por exemplo, 6º ano. Eu terei, né, necessidades diferentes em cada escola, mesmo uma estando ao lado da outra, com uma mesma série. Concepção e organização de espaço curricular e físico que se imbriquem e alarguem, incluindo espaços, ambientes e equipamentos que não apenas as salas de aula da escola, mas igualmente o espaço de outras escolas, e os socioculturais e esportivo-recreativos do entorno da cidade e da região. Então, eu tenho que começar a pensar, né, que essa outra parte do currículo que tem que ser desenvolvida, essa outra parte das aprendizagens que precisam ser desenvolvidas, elas têm que ampliar, que eu tô trabalhando com um aluno para o mundo. Esse aluno para o mundo, ele vai interagir e ele também conversa com outros setores, com outras partes da sociedade. Ampliação e diversificação dos tempos e espaços curriculares, que pressuponham profissionais da educação dispostos a inventar e construir a escola de qualidade social, com responsabilidade compartilhada com as demais autoridades que respondem pela gestão dos órgãos do poder público, na busca de parcerias possíveis e necessárias, até porque educar é a responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, olha lá, o que é a resolução, que a diretriz já está falando para a gente mais uma vez aí, dessa responsabilidade de educar, que ela não é somente da escola, é família, Estado e da sociedade. Então, a escola social, ela passa por essa responsabilidade compartilhada. Como assim? Eu preciso compartilhar
enquanto gestor, administrador de uma escola, enquanto professor, o prefeito tem que se responsabilizar, o secretário da saúde tem que se responsabilizar. Então, construir a escola de qualidade social, ela busca essas parcerias diferentes, essas parcerias possíveis, necessárias, porque ninguém pode se eximir dessa responsabilidade do educar. Essa responsabilidade de educar, ela está prevista e ela atinge não só as pessoas que estão diretamente envolvidas com a escola, né, em si, que trabalhem na escola em si, envolvidas com a escola, todos nós estamos, mas envolve a sociedade como um todo. Então, ela tem que abarcar a família, tem que abarcar o Estado, tem que abarcar a sociedade. Show de bola? Escolha da abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar pela escola, que oriente o projeto político-pedagógico e resulte de pacto estabelecido entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, subsidiando a organização da matriz curricular, a definição de eixos temáticos e constituição de redes de aprendizagem. Então, as propostas, as abordagens que eu vou ter na escola, né? Lembrando sempre que as disciplinas, que os componentes curriculares, eles não são vistos de uma forma isolada, eles não são vistos de uma forma fragmentada, eles precisam ser vistos de uma forma integrada. Um componente curricular, ele integra o outro. Então, existem aprendizagens que convergem, existem habilidades, situações que se conversam entre si, formando aí, dando sentido ao processo educativo do aluno. Compreensão da matriz curricular é entendida como propulsora de movimento, dinamismo curricular e educacional. Então, olha lá, a matriz curricular, ela não pode ser vista como algo fragmentado, isolado, repartido. Não, então, eu vou para a escola, o aluno vai para a escola, e ele precisa enxergar dentro desses componentes uma ligação entre eles, assim como é a vida no dia a dia, né? Os setores são interligados. Então, os componentes curriculares precisam ser também interligados. O currículo, ele precisa estar em movimento, né? O currículo precisa ser dinâmico. As habilidades, elas precisam estarem alinhadas entre outras áreas também. Então, aí cai nesse desafio, né, de trabalhar de maneira diferente, conversando também com disciplinas ou até mesmo áreas diferentes da sua própria área do saber. Organização da matriz curricular é entendida como alternativa operacional, que, em base à gestão do currículo escolar, represente subsídio para a gestão da escola, na organização do tempo e do espaço curricular, distribuição e controle do tempo dos trabalhos docentes. Passo para uma gestão centrada na abordagem interdisciplinar, organizada por eixos temáticos. Mais uma vez aqui, essa necessidade de ter uma escola, uma gestão centrada na abordagem interdisciplinar. Então, vale para a leitura dessa diretriz, mas também vale para outras leituras. A visão de escola que se constrói hoje em dia é de uma escola interdisciplinar, transdisciplinar, uma escola em que as disciplinas, em que o professor de matemática não está lá isolado, de português não está lá isolado, eles estão a todo tempo e precisam estar a todos os tempos em conversa, em planejamento, em troca de informações, para que a educação ela consiga ser vista dessa maneira de complementariedade, não de fragmentalidade. Entendimentos de que eixos temáticos são uma forma de organizar o trabalho pedagógico, limitando a dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário no qual se constrói objetos de estudo, propiciando a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e compartimentalização de conteúdos rígidos, né? Então, é uma coisa que a BNCC já trouxe também, são os eixos temáticos, os conteúdos, as abordagens, as aprendizagens, elas estão alocadas e organizadas dentro de temas,
Então, existem temas centrais que eu estou trabalhando. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com meu aluno de 8º ano, geografia, o assunto de sociedade industrial latino-americana, eu estou trabalhando dentro de uma temática que é mundo do trabalho. E mundo do trabalho tem uma relação direta com a vida do aluno. Tem uma relação com a nossa vida. Então, os conteúdos, eles estão organizados, eles precisam ser organizados dentro desses grandes temas, dentro desses eixos temáticos. Eles precisam se completar. A aula de história ela tem que ser completada com a aula de geografia, que tem que ser completada com a aula de ciências, que tem que ser completada com a aula de língua estrangeira moderna em inglês, que tem que ser completada com a aula de arte, enfim. É assim que o conhecimento ele se constrói. Estímulo à criação de métodos didáticos pedagógicos, utilizando-se de recursos tecnológicos de informação e comunicação. Acho que a pandemia ela deu uma acelerada nessa necessidade que nós temos de nos adaptar à tecnologia, né? Então, o que acontece? Os recursos pedagógicos, as abordagens pedagógicas, as sequências de ensino, elas precisam ser criadas a fim de superar essa divisão, essa dicotomia de escola e tecnologia. Tecnologia ocupa todos os espaços e também deve ocupar o espaço das TICs, né? Tecnologia da informação e comunicação. Muitas pessoas, assim, de uma maneira muito abrupta, tiveram que se adaptar, tanto aluno, professor, a uma realidade nova, que foram as aulas via Meet e outras plataformas afim, né, formulários digitais. Então, é uma coisa que, assim, 11 anos atrás, as diretrizes já previam essa necessidade, né, que existissem métodos didáticos pedagógicos que atendessem essa evolução da sociedade no campo informacional. 8. Constituição de rede de aprendizagem entendida como um conjunto de ações didático-pedagógicas, com foco aonde? Na aprendizagem e no gosto de aprender. Subsidiada pela consciência de que o processo de comunicação entre estudantes e professores é efetivado por meio de práticas e recursos diversos. Então, esse contato professor-estudante ele acontece por meio de diferentes práticas, por meio de diferentes recursos. 9. Adoção de rede de aprendizagem também como ferramenta didático-pedagógica, relevante nos programas de formação inicial e continuada de profissionais da educação. Né? Daí aqui está a troca de experiências entre profissionais de diferentes unidades escolares, replicabilidade de ações, hoje em dia é muito facilitado por meio da tecnologia, né? Eu consigo ter uma ação positiva, uma ação exitosa, eu consigo compartilhar essa ideia, aquilo que foi feito, até mesmo algumas atividades aí voltadas à área com gamificação, eu consigo compartilhar com um professor que dá numa outra parte do país. Parágrafo 4º. A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho pedagógico, didático-pedagógico, em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais. Então, olha lá. Então, eu tenho ali temas que se integram às disciplinas. E é muito importante que esse combinado didático, né, esse objetivo didático também seja trabalhado com o aluno, que ele consiga perceber essa ligação e consiga entender que aquele conteúdo que ele está trabalhando em geografia, em história, em matemática ou em ciências tem uma ligação prática com a vida dele. Faz parte de um eixo, ou seja, de um conjunto de conhecimentos que pertencem a um determinado tema, como, por exemplo, o mundo do trabalho, a diversidade socioétnico-cultural, enfim. A transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas complementam-se, rejeitando a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado.
A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica e a interdisciplinaridade à abordagem epistemológica dos objetos do conhecimento. Então, vamos lá. Eu tenho que trabalhar, tá, numa versão, a escola, ela funciona numa versão transversal. Como assim transversal? Significa que a pedagogia, a organização didática daquele conhecimento, daquela área, ela está interligada. Não é uma interligação, não é um combinado, não é um projeto focal que eu faço com o professor de ciências, por exemplo, para trabalhar vida terrestre. Não é. A transversalidade significa que esses conteúdos, que esses conhecimentos, eles já estão integrados, eles pertencem a eixos, a temas. Tá? E essa concepção de realidade estável, pronto e acabado, é uma visão também que a diretriz, ela crucifica, tá? Então, não existe currículo acabado, não existe realidade acabada, não existe conhecimento estável, conhecimento pronto, enfim, não. Esse conhecimento, toda essa base, ela precisa ser construída dentro da escola. A escola é construtora de cultura, e cultura está em movimento, a cultura nunca está parada. Então, eu não consigo, e não se espera também que eu procure maturar uma cultura de maneira a deixá-la estável, enfim, ou não permitindo algum movimento. Então, a cultura ela é inacabada, ela é instável, ela está em processo de construção. Ok? Bom, dando sequência aqui, no capítulo 2, eu tenho a formação básica comum e a parte diversificada. Então, a diretriz já coloca lá para a gente a formação básica comum e também a parte diversificada. Vamos ver lá. Artigo 14. A base nacional comum. Olha lá. Base nacional comum da educação básica constitui-se de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico. Então, olha lá, isso aqui eu já vi cair bastante em concurso. Então, olha lá. Conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades esportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania e nos movimentos sociais. A base nacional comum está interligada com isso aí. Como a gente está comentando aqui desde o começo desses estudos, que a educação, que a escola, ela não é mais vista como algo isolado, como uma instituição que eu vou lá, eu passo alguns anos da minha vida, algumas horas por dia, e tudo que eu aprendo na escola eu não aplico na vida. Isso não é verdade. A escola ela é um emaranhado de situações, a base nacional comum, que são os conhecimentos mínimos que eu tenho que trabalhar na escola, respeitando as especificidades locais, regionais, engloba tudo isso aqui que a gente acabou de ler. As produções do conhecimento científico e tecnológico no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania e nos movimentos sociais. Vamos lá? Integram-se a base nacional comum, integram-se a base nacional comum nacional. Língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, olha lá, incluindo-se o estudo da história e das culturas afro-brasileiras e indígenas, está previsto já, ok? A arte e suas diferentes formas de expressão, aqui vem também a música, que compõe a arte, a educação física e o ensino religioso. Parágrafo 2º. Tais componentes curriculares são organizados pelos sistemas educativos, em forma de áreas de conhecimento, disciplinas, eixos temáticos,
preservando-se a especificidade dos diferentes campos do conhecimento, por meio dos quais se desenvolvem as habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania, em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral do cidadão. Então, ao mesmo tempo que esses componentes, que essas áreas estão integradas, elas podem ser apresentadas como disciplina, eixo temático, enfim, só que eu preciso preservar também as especificidades de cada componente curricular. Eu não posso diminuir de qualquer maneira, né? Eu não posso fazer uma adaptação de qualquer forma para permitir que tudo esteja integrado. Não. Eu tenho que permitir, oportunizar e trabalhar as especificidades da disciplina, só que dentro dessa relação eu tenho que trabalhar a transversalidade, ou seja, os conteúdos eles se conversam, as áreas elas se conversam para formar no estudante, para formar no aluno um conjunto, uma noção do todo. A base nacional comum e a parte diversificada não pode se constituir em dois blocos distintos, tá? Isso aqui também cai bastante prova. A base nacional comum e a parte diversificada, elas não podem se constituir em dois blocos distintos. Hoje é a aula da base nacional comum curricular, BNCC. Terça-feira é a aula da parte diversificada. Não, não pode, tá? Com disciplinas específicas para cada uma dessas partes. Mas devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias de informação e comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular, desde a educação infantil até o ensino médio, imprimindo direção aos projetos políticos pedagógicos. Então, eu preciso ter uma integração. A parte diversificada, ela compõe o meu projeto de formação do sujeito. Então, eu não posso pormenorizar, eu não posso tratar de uma maneira jocosa as aulas da parte diversificada. A parte diversificada, ela é tão importante quanto a base nacional comum curricular. A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional comum curricular. Aqui ele fala base nacional comum porque nós não tínhamos ainda a BNCC em 2010, quando essa diretriz foi criada. Prevendo o estudo das características regionais locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar, perpassando todos os tempos e espaços curriculares constituintes do ensino fundamental e do ensino médio, independente do ciclo da vida no qual os sujeitos tenham acesso à escola. Então, a parte diversificada, ela precisa ter esse olhar atento, né, às características regionais e locais, a cultura, a economia, a situação daquela comunidade local. Então, eu não posso desconsiderar a leitura da minha comunidade na hora de pensar a parte diversificada. Parágrafo 1º. A parte diversificada pode ser organizada em temas gerais, na forma de eixos temáticos, selecionados colegiadamente pelos sistemas educativos ou por uma unidade escolar. Então, a diretriz deixa livre, né, como que vai acontecer essa organização, se vai ser pelo sistema, se vai ser pela escola, enfim, dá uma flexibilidade para cada rede pensar na sua realidade e ver a melhor forma de trabalhar essa parte diversificada. O parágrafo 2º, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, inclui o estudo de pelo menos uma língua estrangeira moderna na parte diversificada, né? Então, uma língua estrangeira é obrigatório que seja ofertado, tá? Considerando ali o atendimento, né? Considerando ali o atendimento das características locais, regionais, nacionais, enfim, sempre tem que ser observado, mas também a internacionalização de toda a ordem de relações, né? Então, uma língua estrangeira moderna é obrigatório que se tenha, tá? Eu preciso ofertar uma língua estrangeira moderna, de maneira obrigatória. Parágrafo 3º, fala que em 2005 teve uma lei, que foi a Lei 11.161, que fala que é obrigatório a oferta do espanhol na escola pública, na escola do 6º ao 9º ano e o ensino médio, mas a matrícula do aluno ela é facultativa, embora seja obrigatória a oferta,
o sistema tem que oferecer, o aluno opta se ele gostaria de frequentar essa aula ou não. Artigo 16. Leis específicas que complementam a LDB determinam que sejam incluídos componentes não disciplinares, como temas relativos ao trânsito, ao meio ambiente e à condição e direitos do idoso. Então, todos esses temas que complementam o trabalho da formação do sujeito em sociedade. No ensino fundamental e no ensino médio, destinar-se-ão pelo menos 20% da carga horária anual ao conjunto de programas e projetos interdisciplinares eletivos criados pela escola, previstos no PPP, de modo que os estudantes do ensino fundamental e médio possam escolher aquele programa ou projeto com que se identifiquem e lhes permitam melhor lidar com os conhecimentos e as experiências. Então, 20% da carga horária, pensando em 200 dias letivos, eu teria aí o quê? Eu teria aí mais ou menos não, exatamente 40 dias dos 200 dias letivos, segundo a diretriz da educação básica, tem que ser utilizado nesses projetos interdisciplinares. Então, são 40 dias dos 200. Isso aí eu posso diluir em diversas formas, de diferentes maneiras. Tais programas e projetos devem ser desenvolvidos de modo dinâmico, criativo e flexível, em articulação com a comunidade em que a escola esteja inserida. Né? Então, esses projetos, esses programas, eles precisam ser colocados de maneira integrada. Tá? A escola tem que participar dessa construção, e quando eu falo escola, eu falo de comunidade de aprendizagem. Então, estou falando de diretor, estou falando de vice-diretor, de coordenador pedagógico, de professor, de aluno, de responsável, de funcionário. Estou falando de toda aquela comunidade que pertence à escola. A interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes disciplinas e eixos temáticos, perpassando todo o currículo e propiciando a interlocução entre os saberes e diferentes campos do conhecimento. Então, né, eu tenho que trabalhar com o aluno de maneira interdisciplinar, transversal. Os conteúdos precisam estar postos de uma maneira transversal, os conhecimentos das disciplinas, para que os diferentes campos do conhecimento eles consigam se unir e formar um objeto de aprendizagem do aluno. Então, eu só consigo formar o aluno crítico, só consigo formar o aluno que tem noção dos seus direitos, eu só consigo formar o aluno preparado para viver em sociedade quando eu tenho a conversa desses diferentes conhecimentos. Quando essa transversalidade ela consegue ser satisfeita. Porque em sociedade, o aluno ele vai ser cobrado por situações práticas de vivência. E essa vivência prática exige que esses diferentes conhecimentos sejam mobilizados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E logo mais nós retomaremos aí com a organização da educação básica. Até daqui a pouco.